Começa agora o programa Portas Abertas, com muito louvor e uma conversa no Café com Fé. A apresentação, Miriam Petroni. Programa Portas Abertas traz inovação com louvores antigos e uma palavra amiga no Café com Fé. Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Portas Abertas, o programa que fala do amor de Deus através dos louvores antigos, os louvores que tocam o seu coração. É isso mesmo, meninos e meninas! Você está aqui pela rádio Boas Novas Aracaju e pela rádio Impacto Gospel FM, é isto daí. Sejam todos bem-vindos, meus meninos e meninas, meus irmãos queridos em Cristo. Amados, como eu falei no início, hoje nós vamos começar uma série jurídica aqui no programa. Dúvidas sobre empresas, sobre pessoas físicas, sobre bens, doações, sobre tudo. Nós iremos conversar com o Dr. Samuel Rodrigues. Ele que tem uma vasta experiência, 21 anos trabalhando na Petrobras. E olha, vamos conversar agora com o Dr. Samuel Rodrigues. Bom dia, ouvintes. Nós estamos hoje aqui tratando da área jurídica. Sim, área jurídica. Porque o programa Portas Abertas e o programa Acontecendo com Miriam Petroni também tem o dever de informar tanto para você, ouvinte, como para também as empresas, né, que também estão nos ouvindo. E hoje nós estamos com o Dr. Samuel Rodrigues para esclarecer aqui algumas dúvidas para nós. Você que tem uma empresa, ou mesmo você que está procurando para um inventário. Olha, eu acho assim, as dúvidas acontecem, né? E para tratar dessas dúvidas, nada melhor do que trazer aquele que entende, aquele que traz, aquele que fala de leis. E eu creio que o Dr. Samuel estará aqui com a gente, inclusive, outras vezes. Bom dia, Dr. Samuel Rodrigues, como vai? Tudo bem? Bom dia, Miriam Petroni, tudo bem? Graças a Deus, com paz. É um prazer estar com vocês. Obrigada, doutor. Nós estamos aqui pela Rádio Impacto Gospel FM e também pela Rádio Boas Novas Aracaju. Doutor, eu vi que o senhor é especialista na área jurídica, né? Hoje nós temos muitas empresas que às vezes nem querem contratar justamente por essa questão. Hoje, a questão jurídica, quando alguém vai contratar um empregado, ela precisa ter um corpo jurídico enorme para se contratar, ou ela pode simplesmente ter uma consultoria jurídica para contratar um funcionário? Hoje, o que é recomendável é que a empresa, independente do porte dela, pequeno, médio, grande porte, ela tem uma assessoria jurídica. Por quê? Nós temos o papel do contador, mas como se diz, cada um executa o seu trabalho. Então, contador não é advogado e advogado não é contador, cada um dentro das suas especialidades. E uma empresa, quando ela inicia as suas atividades, tem várias nuances para fazer ajustes. Então, nós temos que saber, né, qual o capital dessa empresa, o que ela vai investir, qual o tipo de serviço, a quantidade de empregados, para nós até apresentarmos essa empresa um estudo, qual a melhor modalidade de contratação. Se ela vai contratar empregado, se ela vai contratar prestador de serviço, se eventualmente é questão de representação comercial, qual o tipo, né, de colaborador que ela terá. Se ela precisa de estagiário, se ela precisa de aprendiz, qual desses todos tipos de colaboradores terá o menor custos, né? Como você sabe, Miriam, hoje o que representa o custo de uma folha de pagamento para uma empresa é de 30%. Então, assim, é um percentual muito alto. Se estamos iniciando algumas atividades, ou mesmo após
Agora, a questão da pandemia, que infelizmente muitas empresas foram à falência, é o momento de readequação. É o momento de readequação. Então, eu oriento que as empresas tenham, sim, uma consultoria jurídica, não precisa ter um corpo próprio de advogados, mas que consulte sempre um advogado de sua confiança para dar esse tipo de assessoria. Não que venha ser algo mensal, pode ser esporádico, mas sim, contrate, tenha um especialista à sua disposição para justamente fazer esse trabalho e tirar as dúvidas que são pertinentes. Certo. E, doutor, antes de trabalhar, né, na área jurídica para consultoria para empresas, lembrando o seu vasto currículo, que o senhor trabalhou na Petrobras durante 21 anos, é isso? Isso, por 21 anos eu fui executivo de RH no sistema Petrobras. Então, nós tínhamos ali uma missão muito grande, foi um aprendizado enorme, trouxe uma bagagem excelente profissional, tá? Fizemos vários cursos, Fundação Dom Cabral, excelentes instituições de ensino, que com toda essa expertise, nós aplicamos hoje no mundo jurídico, com nossos clientes, e tivemos excelentes resultados, tá? Porque não será um advogado somente que vai fazer aquele trabalho de processo trabalhista, não. O trabalho que nós desenvolvemos aos nossos clientes está muito atrelado a trabalho preventivo. Então, nós já atuamos, o trabalho a 6 mãos, né? O advogado, o contador e o empresário. Então, é construído aí um planejamento, feito toda a análise de risco, dentro da nossa experiência que tivemos aí ao longo desses 21 anos, e trazendo para o empresário um planejamento com menor custo e que não venha correr risco de um passivo trabalhista ou tributário. Certo. Hoje nós sabemos que talvez, eu não sei bem a porcentagem disso, mas algumas sobreviventes foram as micros e pequenas empresas, né? Qual para elas, né, esse alto índice tributário, o que trouxe para elas esse alto índice tributário, doutor? Então, hoje, muitas das médias e pequenas empresas, vamos falar nas pequenas especificadamente, elas estão enquadradas no Simples. Mas por questão de faturamento anual, ela sai desse enquadramento. E aí, praticamente, o percentual de imposto quase que dobra. Tá? E nós temos já aí um trabalho que nós estamos fazendo com nossos clientes e orientação também, que nós temos a reforma trabalhista que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está para o Senado. Tá? Isso também vai mexer bastante com as empresas. Então, o que médias e pequenas empresas devem fazer agora? Sentar com o seu contador, sentar justamente com o seu advogado tributário ou com assessoria jurídica, entendeu? E reaver todas as condições da empresa. Realmente, o papel da empresa é venda, se tem serviço, o que pode se desmembrar para que se possa ter o menor percentual de imposto, entendeu? Esse trabalho tem que fazer de forma preventiva. Já estamos praticamente em setembro, hoje é 28, 25 de agosto. Nós temos aí 5 meses pela frente para fazer todo esse estudo para que quando for aprovada a reforma tributária, a empresa esteja devidamente enquadrada. Lembrando que, até tem uma matéria nossa que saiu agora recentemente, que nós falamos que um único processo ele é capaz de levar a empresa à falência. Por quê? Pela grandeza, pelo valor. Não, a empresa não teve toda uma preparação anterior, chega um processo de valor de 300, 400 mil, a empresa não tem caixa, já vem arrastando alguns passivos, alguma deficiência financeira, e aí não consegue sobreviver. E nós vimos muito isso, infelizmente, agora na pandemia. Então, a maioria que, infelizmente, foi à falência na pandemia, não se deu o fato na pandemia. Ela já vinha arrastando, há tempos atrás, um passivo financeiro e também trabalhista. Certo. E hoje está se falando, né, da desoneração da folha de pagamento. Isso tem algum impacto para essas empresas, doutor? Sim, aí tem que analisar se a empresa se enquadra ou não. Mas a desoneração da folha de pagamento, até então, tinha um prazo
entendeu? Para pendurar essa desoneração, uma que é caixa para o governo, né? Então teve um prazo. Então, com o estudo que tem que fazer com as empresas, isso não é de forma automática, tá? Isso não é de forma automática. Então, nós temos que avaliar essa possibilidade justamente da desoneração e ver o que se pode fazer com a empresa. Em que momento a empresa ganha ou não. Lembrando que não é todas as atividades, tá? Essa lei saiu, a Lei 12.546 de 2011, foi que estabeleceu essa desoneração. Porém, tem critérios e tem empresas que estão enquadradas. Então, independente do exercício, cabe o estudo prévio. Muitas vezes eu não terei uma desoneração na minha folha de pagamento. Porém, outras atribuições, outras atividades, cuidados que a empresa pode tomar, automaticamente desonera a sua folha. Entendeu? Não necessariamente, um exemplo aqui, bem simples. Um que onera muito a folha de pagamento é a questão da hora extra. Entendeu? Nós temos ali um percentual que onera. A empresa tem a necessidade. Por que não implantar o banco de horas? Entendeu? Que hoje previsto, até então, uma novidade da reforma trabalhista, permite que o banco de horas seja implantado independente da homologação do sindicato. Isso traz uma ambiência muito grande aos empregados, que algumas pautas não estão regulamentadas pela CLT, o empregado acaba tendo ali uma flexibilidade no seu horário de trabalho, ele pode acrescer as horas que ele tem no banco de horas, transformando em dias, para prorrogar as suas férias, né, emendar um feriado, e a empresa não tem esse ônus do pagamento de hora extra, que vai incidir sobre férias e 13º. Então, esse trabalho, essa análise, é onde será construída entre a assessoria jurídica e a contabilidade, para ver o que cabe para cada empresa. Temos aí também outros meios, outras condições que podemos implantar para a redução da folha de pagamento e seus respectivos encargos. Doutor, aproveitando que o senhor está aqui com a gente, né, aqui na rádio, e sabendo que a sua área de atuação é muito vasta, eu gostaria de explorar um pouquinho o senhor aqui, né? Aproveitando que eu gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes os impactos que a reforma tributária, né, essa reforma traz, né, no inventário. O senhor pode comentar isso com a gente? Sim, com certeza. Nosso escritório tem 14 anos, então ao longo desses 14 anos, nós tivemos algumas especialidades. Então é voltada para o direito empresarial, né, o trabalhista, e também temos a questão do imobiliário, que então nós temos aí inventário, uso capião, leilão, enfim. Tá? Nós temos a reforma tributária, né, que está em vias de aprovação no Senado. O que ela traz de mudança a respeito do inventário? Ela traz a seguinte mudança. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos aí o imposto do ITCMD. Esse imposto do ITCMD, ele hoje aqui no estado de São Paulo é de 4%. Com a reforma tributária, isso será gradativo, ou seja, esse percentual poderá chegar até 8%, de acordo com o valor da herança. Então, hoje, independente de ser R$100 mil ou R$1 milhão, paga-se 4%. Com a reforma tributária, vai se analisar o montante que está sendo ali pleiteado no inventário, e isso pode chegar até 8%. Então, nós teremos a questão da alíquota progressiva, tá? Outra coisa que também faz é a questão de herdeiros, né, bens de residentes no exterior, tá bom? Então, hoje o que será levado em consideração aí é o local da residência do herdeiro, tá? Então, a PEC definiu que a cobrança de ICMD sobre herança ou doações levará essa regra. Então, tem várias mudanças que, com a reforma tributária, passam a incidir a partir da sua aprovação. Então, que nós tivemos aí um alto índice de procura de clientes e até algumas consultas nesse sentido, justamente para saber o que poderia fazer antes dessa aprovação. Então, nós recomendamos que procure um profissional de sua confiança, caso ainda não tenha feito o inventário, que faça em tempo hábil,
Porque outro viés que tem nesse sentido é o seguinte: em São Paulo, não feito inventário até 60 dias, não tem multa. Se fizer acima de 60 dias até 180, a multa passa a ser de 10%. Passados 130 dias, a multa é de 20%. Isso onera muito o patrimônio. Então você perde bastante. E vale lembrar que em São Paulo, né, falei São Paulo que é o nosso escritório fica aqui, vale lembrar que em São Paulo você pode parcelar o imposto do ITCMD até em 12 parcelas. Então muitas pessoas deixam de fazer o inventário acreditando que tem que pagar o imposto numa única parcela. Se a pessoa não tiver condições, será pleiteado esse parcelamento em até 12 vezes. Eu falei que muito perigoso deixar para depois, postergar qualquer forma de vou deixar para depois, vamos postergar. Eu acho que tem que se fazer de imediato, procurar um profissional para isso e realmente não deixar para depois, para não pagar multas e encargos, né? Com certeza, nunca deixe depois. Os fatos aconteceram, logo nos dias seguintes, procura um profissional e tenha com ele todos os esclarecimentos que você tem de necessidade, tá? Não necessariamente todos os imóveis você vai pagar imposto. Tem caso de isenção, tem muitos imóveis com isenção, tá? Tem outros casos que, independente de um imóvel seja de valor alto, a pessoa tem a questão da justiça gratuita se for entrar com processo judicial, pela atual condição. Outra coisa, possibilita também, com o próprio valor do bem, se coloca, por exemplo, nós temos ali um imóvel e um automóvel, que você peça autorização judicial, venda aquele automóvel para poder pagar o valor de imposto, o valor de custos do processo. Então, há vários meios de fazer o inventário com custo até um pouco baixo. Porque o que acontece? Você deixa para fazer depois, onera o imóvel, você perde uma oportunidade de vender esse imóvel com a documentação regular. Quando você vai vender essa documentação regular, quem está comprando, no mínimo, vai pedir um desconto de 20% a 30%. Realmente é prevenir mesmo, é fazer aquilo, a lição de casa. Aconteceu o fato, em seguida já procurar o profissional mesmo. Isso, porque assim, nós temos a possibilidade de fazer o inventário judicial, que o tempo é maior, né? Temos aí acima de 6 meses, que é o tempo de uma conclusão mínima de um inventário judicial, porém os casos de inventário extrajudicial, desde que não tenha menor, entendeu? E seja consensual, o inventário extrajudicial ele sai no máximo em 30 dias. Entendeu? Então o prazo é muito rápido, você já regulariza os seus bens, depois daquilo, se você quiser vender o imóvel, possibilita você vender o imóvel com documentação regularizada, que dará financiamento, ou seja, aumentará a procura pela aquisição daquele imóvel, justamente pela questão que a venda se dá por forma de financiamento. Certo. Bem, nós estivemos aqui conversando com o Dr. Samuel Rodrigues, esclarecendo algumas dúvidas, e eu vou pedir para que o Dr. Samuel Rodrigues volte com a gente para esclarecer outras dúvidas, né, que ficou realmente sobre a regularização de contrato de gaveta, doação de bens para filhos. Doutor Samuel, nós só temos a agradecer essa entrevista, que eu creio que deve ter sanado a dúvida de muitos ouvintes mesmos, tanto aqueles que têm uma empresa, como aqueles que também não têm empresas, como aqueles que têm uma empresa pequena, como aqueles que ainda querem ter uma empresa, porque nós temos muita gente que sonha em ter uma empresa, e eu creio que o senhor foi aquela pessoa que ajudou esse nosso ouvinte, né, esclarecendo todas essas dúvidas. Muito obrigado, doutor Samuel. Eu que agradeço a você, Miriam, e a todos os ouvintes também. Estamos aqui à disposição para esclarecer, para orientação, tudo que for necessário, imensamente. Obrigada. Amados, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Portas Abertas é um programa não apenas
apenas um programa que traz os louvores antigos, mas é um programa onde nós falamos de turismo, onde nós falamos de entretenimento, nós falamos de eventos, nós falamos de muitas e muitas coisas. E hoje trouxemos a área jurídica. Eu espero ter esclarecido muitas e muitas coisas para vocês. Terminamos mais um programa que levou para você uma palavra amiga de fé e muitos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. Te espero no próximo programa de Portas Abertas.